anjos, tudo bom? Mais uma aula de Geografia, nossa aula 13, do 8º ano do Ensino Fundamental, com o tema População e Condições de Vida. Sou a professora Bernadette de Souza, vamos juntos geografar um pouquinho, meus anjos? Bora lá? Bom, vamos fazer uma leitura de imagem. O que vocês estão observando nessa gravura aí? Vocês verem, de um lado de cá, o pai, ou um filho, ou o irmão mais velho, o menor, não sei, vocês ficam aí na sua imaginação, vendo de um lugar terreno baldio, uma coisa meio assim, simples, e do outro lado, aquela linha ali mostrando edifícios, dá lugares bem mais estruturados. O que vocês acham? O que vocês estão pensando, analisando, olhando essa figura aí, gente? Essa charge aí. Então, duas paisagens numa única paisagem, duas visões diferenciadas numa única paisagem. População, uma mais bem favorecida e outra menos favorecida. Então, isso, o índice, o IDH, ela que vai traçar, vai fazer uma medida comparativa usada para classificar países com seu grau de desenvolvimento humano. Vocês viram, né? Qual é o desenvolvimento humano dessa gravura aí, que vocês estão observando pelos slides aí? Como é que eu posso comparar aqui uma população mais simples, desfavorecida, do outro lado, mais favorecida, com seus prédios, seus arranha-céus? Então, tem uma qualidade de vida bem melhor do que esse lado de cá. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano, quando você vê IDH, ela faz essa comparação para classificar o certo grau desse desenvolvimento humano, para classificar alguns países que são desenvolvidos em relação se o desenvolvimento humano está muito alto ou está muito baixo. Então, se está muito alto, beleza. São a maioria dos países europeus, ou países que estão acima da linha do, como a gente chama, de desenvolvimento do norte e desenvolvimento do sul. O do sul está mais em subdesenvolvidos, que é o desenvolvimento humano baixo. A estatística é composta a partir dos dados, respectivamente, de vida ao nascer, na educação e pelo PIB, que é o PCC, por renda per capita, tá? Que é ela que vai gerar como indicador de padrão de vida, recolhidos em nível nacional. Então, o IDH está nesse tripé, expectativa de vidas, que é o nascimento, morte e tal, educação e a renda per capita, que é o PIB e o PPC. Cada ano, meus anjos, os países membros da ONU, União das Nações Unidas, são classificados de acordo com essas medidas. O IDH também ele é utilizado para organizações locais ou empresas para medir o desenvolvimento de entidades subnacionais, como estados, cidades, aldeias, etc. O índice foi desenvolvido em 1990 pelos economistas e vem sendo utilizado de 93 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, no seu relatório anual. O sistema ele é um pouco criticado, gente, sabe por quê? Porque outros motivos, por não ser um indicativo de real progresso humano, de acordo com o índice, por exemplo, um país como a Arábia Saudita, ela tem uma das melhores classificações. Desde 2010, foram introduzidos novos índices, tais como o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade, que é o IDH-AD, e o Índice de Desigualdade de Gênero, né? Aí vocês estão vendo o mapa mundi em relação a cores. As cores escuras é o que está acima de 0,800 e 1000, que é muito alto, e a última, que é meio, como se fosse um grafitezinho, sem dados, porque está abaixo de 0,55. Outro mapa mundi indicando o índice de desenvolvimento humano baseado nos dados 19 e publicado em 2020, no ano passado, pelas as cores também dos 6 continentes, né? Aí, o mais escuro, você nota-se que está acima de 900 e os mais claros vão descendo até chegar a dados nenhum, que está abaixo de 300, de 0,300, ou menos do que isso, não mostra os dados. Outro, terceiro mapa mundi, está mostrando, gente, olha aí nos slides, o índice médio anual do IDH de 2010 a 2019, também com a demonstração 2020, tá, gente?
Dê uma olhada direitinho, porque o maior está 1,4% e o menor menos de 1%. As cores específicas aí, dá uma olhada no slide. Então, o crescimento natural da população remete o quê, gente? Continuamente a problemas relativos à preservação do meio. Os povos devem adotar sempre normas e medidas apropriadas para fazer frente a esses problemas. De tudo quanto existe no mundo, o ser humano é o bem mais valioso, né? Mas muitos não percebem isso. Pois é ele que promove o progresso social, ele cria riqueza, ele desenvolve a ciência e a tecnologia e com seu árduo trabalho transforma continuamente o meio humano. O meio humano. Então vamos lá, isso foi um textinho de Conferência das Nações Unidas no Meio Ambiente, Estocolmo de 1972, tá? A população, que seria população, o conceito, corresponde ao contingente de pessoas que ocupam determinado espaço geográfico, estando relacionado aos grupos de pessoas da região rural e urbana. O número desses habitantes de um determinado espaço geográfico, gente, ele recebe o nome de população absoluta. Já a população relativa seria o número de habitantes por quilômetro quadrado. O crescimento populacional, que é o crescimento vegetativo, ocorre em função de duas variáveis: saldo entre as taxas de natalidade e de mortalidade, e ainda saldo entre o número de imigrantes com I e emigrantes com E. Certo, meus amores? São essas duas variáveis, o crescimento populacional vegetativo. Vocês têm aqui países mais populosos do mundo, de 1 até 10. Então, a turma, quando eu pergunto, hoje mesmo na minha aula da manhã, eu perguntei, quem é o país mais populoso no mundo? É a Índia, professora? Não. Eu sei que a Índia tem muita gente, mas a China tem bem mais habitantes. Dê uma olhada no gráfico, 1.336 bilhões, ponto 300 e tanto aí, habitantes. Segundo a Índia, terceiro Estados Unidos, quarto Indonésia. Alguns sites ou livros, o Brasil está em quinto ou está no sexto. Tá assim, sabe? Vai variando. Sétimo ou sexto, Paquistão, Bangladesh, Nigéria, a Rússia está no nono e o Japão no 10º. Esses são os países mais populosos do mundo, tá? Crescimento da população mundial. Aí você vê aí a chavezinha que eu botei, uma casa cheia de gente, saindo pelo telhado, pelo chaminé. Bom, em 1994, o planeta contava cerca de 5.600 bilhões de habitantes. O número de habitantes que utilizavam o método anticoncepcional, de mulheres, perdão, que utilizavam o método anticoncepcional aumentou de 10% para 50% no mundo, desde o aparecimento da pílula, desde 1960 até hoje. Esse crescimento acelerado de população mundial, ele passou a ser denominado como século XX de explosão demográfica e até baby boom, tá? População em crescimento. Em 1950, a população da Terra atingia o primeiro bilhão em cada 3 pessoas vivia na China. Passaram-se pouco mais de 100 anos, em 1927, o segundo bilhão. Em 1950, gente, já passou 2,5 bilhões. Em 99, 6 bilhões. Hoje, com o censo do ano passado e feito alguns esse ano, está em torno de 8 mil alguma coisa, tá? Olha, o povo ainda é pessimista, diz que a gente está em 8,5 bilhões, mas é uma prévia da população do mundo chegaria a 8,5 bilhões. Já otimista, seria uma prévia para o fim do século XX, início 21, uma população mundial em torno de 6,5%, 5 bilhões de habitantes. De 2050 está uma estimativa de mais de 9 bilhões de habitantes, tá? A gente está em 2021, 29 anos, né? 29? 29. Professora matemática, vamos aí dar uma olhada. Distribuição geográfica da população. Será que é de forma igual ou desigual, gente?
desigual, essa distribuição da população, que explica por diversos fatores naturais ou físicos, que é o clima, o tipo de solo, os históricos, que são as revoluções industriais, os socioeconômicos, que são as atividades industriais, prestação de serviços, tá? Crescimento da população do século XX. Bom, elevada taxa de crescimento a partir de 1950, né, porque até 1940 era mais rural, com a elevada, esse país subdesenvolvido teve essa explosão demográfica em 1950, então cresceu assim, de uma hora para outra. Concentração de 80% dessa população, controle das doenças e melhoria das condições de vida, tudo isso favoreceu o crescimento da população a partir do século XX, século passado. A gente está em que século, gente? 21. Taxa de fecundidade no mundo. No mundo, a taxa de fecundidade, gente, ou seja, o crescimento de pessoas, né, nascimentos, mundo 2,4, na África 4,7, na Ásia 2,2, Oceania 2,5, na América Latina 2,2, América do Norte 1,9 e lá embaixo, que é a que mais necessita de pessoas, gente jovem, crianças, é a Europa, porque lá não se está nascendo muita gente. Hoje os países estão bancando ajuda, bolsa para aqueles casais ter no mínimo 2 ou 3 filhos, em alguns países da Europa, porque está tendo uma população mais idosa e não está tendo uma população de jovens e adolescentes. Teoria de transição demográfica. Seria o que essa teoria, gente? Seria uma oposição à ideia de que o mundo estaria em explosão demográfica. Nasce da teoria de transição demográfica. Afirma que todos os países, em algum momento, tendem a estabilizar esse crescimento populacional. Ou ele cresce demais, ou ele sobe demais, mas tem um momento que ele fica estabilizado, tá? Por um longo período. A evolução do crescimento da população mundial teve 2 fases. A primeira fase foi o crescimento lento, final do século XVIII. As taxas de natalidade eram basicamente elevadas, porém, o crescimento demográfico era baixo em relação das taxas de mortalidade. Também se apresentavam elevadíssimas. A segunda fase, crescimento rápido, aceleração demográfica, caracterizou pelo grande crescimento demográfico em razão das elevadas taxas de natalidade e da redução dessas taxas de mortalidade. Aí, perfeito. Porém, teve a consequência de melhorias nas condições médico-sanitárias e alimentação. Terceira fase, crescimento moderado, que é a deceleração e estagnação demográfica. Isso aqui, gente, ocorre crescimento baixíssimo em razão de redução da taxa de natalidade e da mortalidade provida, sobretudo pelos avanços médicos e melhorias de condições de vida. Concepções sobre a população. Isso aqui a gente vai trabalhar agora a lei de Malthus ou malthusianismo. No final do século XVIII, gente, Thomas Robert Malthus, a razão para a existência da miséria e das enfermidades sociais seria o quê? Seria o descompasso entre a capacidade da produção de alimentos que se daria no progressão aritmética. 2, 3, 4, 5. Sabe a progressão, né? Matemática e com geografia. Vamos lá. Em relação ao crescimento populacional, que se daria numa progressão geométrica, já seria diferente, já seria 1, 2, 4, 8, 16. Uma daria pela progressão aritmética, que é a produção de alimentos, e a relação desse crescimento populacional com a progressão geométrica. Aí está todo aí o esquemazinho de Thomas Robert Malthus, século XVIII, crescimento populacional, a população em ritmo geométrico, a produção de alimentos em ritmo aritméticos, veio sanar essa solução para desequilíbrio e adotando políticas de controle de natalidade. Olha aí, acaba. Só que Malthus errou, gente. Ele errou aonde? Pois ele errou na tecnologia, possibilitou um aumento exponencial na produção desses alimentos, que hoje são produzidos a taxas superiores de crescimentos populacionais. Tendência ficou estabilizada de crescimento populacional nos países desenvolvidos, além de uma desaceleração do crescimento em grande parte dos países subdesenvolvidos, especialmente nas últimas décadas, tá, gente? Com isso, o que a gente pode concluir?
a gente conclui que se há fome no mundo e no Brasil hoje, isso não se deve à falta de alimento de jeito nenhum, ou de excesso das pessoas, não. Hoje, no mundo e no Brasil, o que existe é uma má distribuição e destinação desses meios dos alimentos, tá, gente? Não é a questão de entre safra, não é a questão da seca, é a questão disso. Poderá diminuir, aumenta o preço dos alimentos, como está aumentando, tal, com a crise, a pandemia, mas não é por causa disso. Isso sim é a falta da distribuição, ou é totalmente que vai levar essa alimentação para essas pessoas. Isso a fome no mundo e no Brasil. Aí, já que Malthus errou, vem a neomatusianismo, que seria a partir de 1950. Seriam os países subdesenvolvidos que passaram a registrar elevada taxa de crescimento populacional, que ficou conhecido como a explosão demográfica. Assim, a reflexão sobre o fenômeno do crescimento acelerado da população nos países desenvolvidos deram origem às teorias neomatusianas, né? Sai a mateusiana para as novas teorias neomatusianas. O que ele fez? Fez uma nova roupagem na teoria de Malthus, tá? Que seria as outras. Vamos lá. Princípios críticos da teoria neomatusiana, a reformista ou marxista. Afirma que a elevada taxa de natalidade, ela não é causa, mas é consequência dos países subdesenvolvidos, tá? Considerando que é a própria miséria responsável pelo acelerado crescimento populacional. Defende ainda a reforma de caráter socioeconômico que possibilitem a melhoria do padrão de vida das populações dos países subdesenvolvidos. O Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, tem sido criticado por sérias razões, incluído pela não inclusão de qualquer considerações de ordem ecológica, focando exclusivamente no desempenho nacional e por não prestar ainda muita atenção ao desenvolvimento de uma perspectiva global. Dois autores afirmaram que os relatórios de desenvolvimento humano perderam contato com a sua visão original e o índice falha em captar a essência do mundo que pretende retratar. Então, isso foi a nossa aula, gente, sobre a população, sobre a reforma de Malthus, o neomatusianismo e a reforma, tá? Então, bora às atividades de revisão, para a gente ver se a gente fixou alguma coisa. Pera lá, né, gente? A aula foi bem explicadinha. Vamos lá? A população mundial acrescentou aumento significativo ao longo da história, tá? Então, teve um conjunto de mudanças que estão atribuídas ao crescimento da população do mundo. Entre elas, está inserida a letra A atenuação do crescimento vegetativo entre os países economicamente mais pobres do planeta. Letra B, a substituição da mão de obra mecanizada nas grandes fazendas de produção de alimentos. Letra C, o deslocamento de refugiados dos países subdesenvolvidos para nações mais industrializadas. Letra D, o estabelecimento das unidades industriais nas zonas rurais dos países menos desenvolvidos. Ou seria a letra E, gente, que era o processo da urbanização ocorrido por meio de êxodo da população do campo para as cidades. Vamos pensar um pouco aí? População mundial representou um aumento significativo ao longo da história, um conjunto de mudanças, tudo isso favorecendo o crescimento da população no mundo. Eu estou falando de quê mesmo? Eu estou falando do processo da urbanização ocorrida por meio de êxodo da população do campo para a cidade, gente. O êxodo rural. Bora para a segunda questão? Então vamos lá. No final do século XVIII, o economista inglês Thomas Malthus, ele escreveu um livro qual trabalhou a ideia de que a fome e a miséria são decorrentes do descompasso entre o crescimento populacional e da produção de alimentos. Segundo Malthus, o que ele dizia com essa teoria dele? Ele dizia que, letra A, o ritmo de crescimento populacional tende a diminuir à medida que os investimentos em educação aumentam. Letra B, o crescimento demográfico acelera a retirada de alguns recursos naturais,
causados pelos danos irreversíveis ao meio ambiente. Letra C. O crescimento acelerado da população nos países subdesenvolvidos é consequência e não a causa da miséria e da pobreza. Letra D. O aumento da população ocorre como progressão geométrica e a produção dos alimentos aumenta com a progressão aritmética. Essa tá bem fácil. O que vocês acham? Qual letrinha está falando sobre a teoria de Matos? Bem especificamente aí. Vamos lá? 3, 2, 1. Oitavo ano é a letra D, né? Porque o aumento da população ocorre com a progressão geométrica e a produção de alimento aumenta com a pressão aritmética. Certo, meus amores? E aí encerra a nossa aula, que eu espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima aula, meus amores. Muito obrigada. Tchau.